Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Olha, Corinha, hoje eu não consigo falar bom dia, boa tarde, boa noite naquela animação de sempre, porque ontem o Brasil perdeu um dos maiores gênios do humor, né, no país, um talento sem igual, um cara que vivia para fazer a gente rir, um cara, segundo os amigos, generoso, bom, afetuoso, né, um cara extravagante, necessário, né, para a vida de cada brasileiro. Então, assim, eu estou extremamente tocada com essa perda. Eu entrevistei o Paulo Gustavo umas 2 ou 3 vezes no meu programa de rádio em 2011, 2010, faz bastante tempo. Ele estava começando a fazer sucesso com a Dona Hermínia, eu ali começando no rádio também. E eu me lembro só de olhar para aquele cara. Hoje eu escrevi no meu Instagram, eu publiquei uma foto nossa e escrevi no meu Instagram, aquele cara que mais era um furacão, né? Que era um gigante, não tinha como você não perceber a presença do Paulo Gustavo num ambiente, né? Aquele cara que chegava chegando, e é muito difícil a gente lidar com essa falta. A gente tem aí mais de 400 mil mortes no Brasil por conta da Covid-19. Paulo Gustavo é mais um que entra para essa contagem, para esse número gigantesco. E eu espero que... Eu só posso esperar que a gente seja vacinado o mais rápido possível. Eu lamento muito o nosso país e o nosso governo não terem... o nosso governo não ter feito o esforço que precisava ser feito lá atrás para que essas vacinas chegassem antes para a gente. E quem sabe o Paulo Gustavo poderia estar vacinado, ainda mais porque ele tinha comorbidades, né? Então ele provavelmente entraria numa fila prioritária para vacina. Enfim, é só o início de muitos pensamentos e muitos sentimentos que vêm à tona, né? Quando a gente perde um gigante do tamanho do Paulo Gustavo. Eu falei bastante agora nesse início, quero te dar sim bom dia, boa tarde, boa noite, mas não consigo dar esse bom dia, boa tarde, boa noite com aquele entusiasmo de sempre. Eu quero que os nossos ouvintes nos perdoem, mas eu realmente estou muito tocada com essa perda, Corinha. Eu acho, Belinha, que todos estamos, sabe? Porque eu não conheci ele, mas era como se fosse uma pessoa da minha família, porque evidentemente eu vi um dos filmes, porque eu não sei mais quantas vezes eu vi ele na televisão. Então era uma pessoa muito presente na vida de todo mundo. E mais, uma pessoa muito importante no sentido de que os humoristas são sempre muito importantes, sobretudo nos períodos ruins, porque são aquelas pessoas que te ajudam a viver uma desgraça, porque você viver a desgraça sem um alívio cômico, você não consegue, né? Então, o humor é um bem essencial, é uma cesta básica intelectual, é o que eu posso dizer. Sem humor, você não sobrevive num tempo desses. E eu achei muito emblemático que ele, justo ele, se você tivesse que apontar quem é o humorista mais popular do país hoje, sem dúvida teria sido ele, né? Então, justamente que essa pessoa falte a gente no momento que a gente mais precisa. Então, isso é absurdamente dramático. Ao mesmo tempo, há tantas coisas nessa morte, né? Porque ele teve um atendimento médico extraordinário, coisas de primeiríssima linha, coisas que parecem futuristas, né? Como essa ECMO, que tira o sangue do corpo, respira o sangue, enfim, coisa que a linha de frente da medicina para tratar uma pessoa foi usada ali. E ainda assim não foi possível salvá-lo, né? Então, acabou abalando um pouco a fé de todo mundo na ciência, acabou dando uma gelada no coração de todo mundo, relembrando que quando a pessoa está mal, morre, que a gente não tem saída. Enfim, a morte dele nos relembrou a nossa própria mortalidade. Acabando com aquele mito de que o hospital dá um jeito, a medicina pode muita coisa, mas não pode tudo. E a gente se lembrar disso é duro, né? Não é uma coisa simples, não. E também a gente parar, né, para pensar que a vida é um sopro, né? Essa frase é uma frase tão batida, mas ela
mas ela fala a mais pura verdade. A vida é um sopro. Uma hora você está bem, né? Num dia você está bem, no outro dia você não está, e no outro dia você simplesmente fisicamente não existe mais, né? Então, assim, quando você pensa que o Paulo Gustavo era de um talento incomparável, como você mesma Ele era bom, né? como você mesma falou, né? É o humorista mais popular do Brasil atualmente, né? E construiu uma carreira, porque quando eu entrevistei o Paulo Gustavo, ele ainda estava começando a fazer a Dona Hermínia, que foi quem impulsionou a carreira dele, né? Essa personagem impulsionou a carreira dele, fez com que ele aparecesse para o grande público. E depois, por mais que eu não tivesse ficado próxima do Paulo Gustavo, a gente não tem como não acompanhar, porque ele está em todas, né? Então Mas você... todos eram... Olha, a verdade é que hoje, com a internet, todos éramos próximos do Paulo Gustavo, porque Sim, mesmo sem acompanhar a carreira dele, mesmo não conhecendo ele em pessoa, mas todo mundo sabe que ele estava casado com o Thales, aí todo mundo sabe que tiveram as crianças, porque essas notícias você acompanha, estão no seu feed diário de notícias. Então, de uma certa maneira, essa família passou a fazer parte da vida da gente, quer dizer, claro. viraram pessoas muito conhecidas, viraram pessoas muito próximas. A mãe dele virou uma pessoa muito próxima de todo mundo. Ele era íntimo de todo mundo, né? A gente sentia uma proximidade. Eu fiquei muito arrasada É, quando eu soube da morte dele, e que era uma morte esperada, né? Porque o boletim médico já tinha dito que o estado dele era irreversível, né? uhum. Mas não adianta, eles dizem irreversível e a gente ainda fica com aquela pontinha de esperança, né? Sim, e como eu estava falando, como a gente estava muito presente, né, na vida dele e indiretamente, e ele diretamente presente na nossa vida, né, de tantas coisas que a gente assistia e tudo, e a gente pôde acompanhar um pouco a carreira dele. E a gente sabe que foi por ele mesmo, né, pelo talento dele, ele só cresceu porque ele era extremamente talentoso e de uma comunicação com o grande público que raramente a gente vê uma comunicação tão bem feita com o grande público e não era forçada, era porque ele era assim, era a maneira dele de se comunicar com o público, era a maneira dele de fazer o humor dele. Então, quando ele inventa a Dona Hermínia, baseado na relação com a própria mãe, né, com a Déia, ele está falando ali da relação de todos nós com as nossas mães. Ele consegue ir, sabe, ali no cerne dos nossos sentimentos, das nossas questões, daquilo que a gente passa e faz com que a gente ria de todos os momentos que a gente passou com as nossas mães e que ele passou com a mãe dele, que a gente se enxergue naquele personagem, naquela personagem, e que todas as mães se enxerguem na Dona Hermínia, né? Então, é um cara que ele provocou uma aproximação dele mesmo com o grande público que poucas pessoas conseguem fazer. E isso era notável no primeiro encontro com Paulo Gustavo, né? Como ele conseguia parar todo mundo. As pessoas paravam. Quando ele ia na rádio, as pessoas paravam o que estavam fazendo para ir assistir a entrevista do Paulo Gustavo. O estúdio ficava lotado. Nunca tanta gente entrou dentro daquele estúdio quanto nas vezes que o Paulo Gustavo foi me dar entrevista, que, como eu falei, devem ter sido 2 ou 3 vezes, não foram muitas, mas foram 2 ou 3 vezes logo no início. Então, foi muito bonito, assim, para mim, especificamente, particularmente, ver o caminho que ele traçou e o crescimento dele, né, como profissional, como humorista, e o respeito que ele ganhou de todos, né, não é só da classe artística, é de todas as pessoas que conheciam ele, que conheciam o trabalho dele. E esse trabalho, eu não tive a oportunidade de assistir o último trabalho que ele fez no teatro, se não me engano, foi o último trabalho no teatro, que foi O Filho da Mãe, que foi o espetáculo que ele fez com a própria mãe, né? E que eu vi algumas cenas, eu não vi no teatro, mas eu vi algumas cenas e é de rolar de rir. Porque tem verdade no trabalho, porque tem ele, porque tem essência, porque é genuíno, sabe?
E aí eu fico muito triste a gente perder uma pessoa que faz tão bem para o público assim, num momento que a gente precisa, é até meio egoísta, né, a gente dizer, no momento que a gente precisa tanto, mas não é isso, assim, é tanta coisa boa, ele emanava, eu não consigo falar no passado ainda, eu falo no presente, mas ele emana tanta coisa boa, que eu tenho certeza absoluta que ele era um cara muito feliz fazendo o que ele fazia, não tenho a menor dúvida disso, e nós éramos muito felizes de ter Paulo Gustavo nas nossas vidas, né? Então, eu lamento, mas eu fiquei triste como se uma pessoa da minha família tivesse ido embora. É muito doido, né? Não, eu também, e eu fiz um. Eu nem sabia o que escrever no Facebook quando eu soube, eu só escrevi um hippie, Paulo Gustavo, e botei um coraçãozinho partido, mas a quantidade de comentários que as pessoas escreveram que estavam sentindo como se fosse alguém da família, e foi comum. Quer dizer, todo mundo dizendo que estava sentindo como se tivesse perdido uma pessoa da família, porque é isso, o humorista, mais do que qualquer outro ator, ele participa muito da vida da gente, ele usa situações que a gente conhece, que a gente já viveu, que a gente conhece alguém que viveu, ele satiriza o dia a dia, quer dizer, ele está, de uma certa forma, tecendo comentários ao cotidiano. Toda vez Sim, que um comediante se manifesta, manifestando sobre isso, sobre a vida cotidiana. Eventualmente, de um ator, você pode ter mais distância, porque entre o ator e você há um personagem, há uma peça, há todo um texto, há um. Enfim, não necessariamente aquele ator vai chegar a você como ele é, ou dizendo algo tão próximo, ou que você sinta tão bem quanto que um humorista faz. Por isso que os humoristas são tão populares, né? E alcançam tanta gente. Eu fiquei muito arrasada, muito, muito. Fiquei muito triste. E porque nós estamos todos tristes, não é? Também sim, sim, já estamos, né? essa morte nos pega num momento horrível, porque a gente vem de mais de um ano de pandemia, de isolamento, de um governo que faz tudo para atrapalhar, porque você imagina, se a gente estivesse passando por tudo isso e tivesse a Jacinda Ardern no comando, bom, primeiro aí a gente não estaria passando por tudo isso, Sim, mas a gente sentiria a empatia de uma figura lá em cima preocupada com a gente, né? Então, ok, a gente precisa que a figura que representa todos os brasileiros, toda a população, mostre que está genuinamente preocupada e está fazendo o que pode. Agora, a pessoa dá de ombros, faz pouco da miséria da gente, isso piora a miséria, é óbvio, né? Quer dizer, claro. porque você diz, olha, eu estou aqui sofrendo, aqui tem gente morrendo aqui do lado. Daí, eu não sou coveiro, quer dizer, o que você pode fazer? Isso piora o estado de espírito de todo mundo. Isso mata as pessoas pelo puro desânimo, pela falta de vontade de lutar e pelas coisas mais práticas de não ter um planejamento, não ter uma vacina, não ter sei lá, uma centralização das decisões para que o país não pareça um bando de barata tonta voando cada qual para um lado, né? Enfim, então a gente já vem com essa carga emocional pesada de desgoverno e de pandemia. A gente estava todo mundo arrasado com tudo isso. Aí, pum, acontece isso, né? Foi a gente também, eu acho que a gente canalizou muita coisa para essa morte dele, sabe? Eu acho que está todo mundo chorando ele e o momento juntos, né? Ele e esses mais de 400 mil brasileiros que tiveram suas vidas ceifadas por conta da Covid, né? Mas não só, quer dizer, ele, os brasileiros que tiveram a vida ceifada, a deprê geral em que o país está, o desgoverno em que o país está, Sim. a falta de empatia do governo, a maldade que o governo exala, né? É terrível, terrível. A falta de humanidade, principalmente, né? Exatamente isso, exatamente isso. É muito triste, Corinha, mas a gente deixa aqui, então, né, o nosso abraço apertado na família e nos amigos mais próximos do Paulo Gustavo, e em todos os brasileiros que estão sentindo essa morte, sentindo todas essas outras mortes, né? São tantas famílias passando por isso, então um abraço apertado muito grande aqui nosso para todos eles. E olha, eu sei que vai ser difícil fazer esse programa hoje, Corinha, mas vamos tentar fazer pelo menos uma pauta que a gente tinha
programado, e que eu acho que tem um pouco a ver, né? Porque, na verdade, a gente tinha combinado de falar do Big Brother, do BBB 21, e, né, uma infeliz coincidência, o Paulo faleceu no dia da final, praticamente na hora do início do programa, né? E foi difícil, né, Corinha, porque para o Thiago Leifert foi difícil, porque ele precisava manter a alegria, digamos assim, de uma final do BBB que estava mais disputada do que final de Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, precisou dar essa notícia, precisou também dizer o quão triste todos estavam por conta do falecimento do Paulo Gustavo. E o que me parece é que não tinha como a gente esperar algo diferente, né? Mas ficou um pouco... Esse último dia do BBB ficou um pouco abafado por tudo que estava acontecendo em relação ao falecimento do Paulo Gustavo, e não tinha como ser diferente, né? Olha, foi um balde de água fria, né? Porque eu acho que eu, como todo mundo que estava assistindo o BBB, a gente esperava essa final como uma grande festa, né? Ufa, e até, te confesso, uma ponta de alívio, porque ufa, acabou, agora não preciso mais assistir isso todo dia. Eu posso voltar a ler. Exatamente, era uma carta de alforria para todo mundo também e tal. Foi uma questão, e eu acho que foi uma questão, de novo, muito emblemática, esse BBB, de novo, do nosso momento, porque é impossível ser feliz no Brasil agora. A gente não consegue. Então, mesmo essa festa grandiosa da final, de uma coisa que a gente vem assistindo há 100 dias e tal, e ganhou uma pessoa que 90% das pessoas queriam, olha que beleza, isso não é trivial, né? Não então, mesmo. Ganha aquela pessoa com quem você simpatizou desde o começo. Eu era time Juliette direto. Mas você não consegue celebrar. E você não consegue celebrar, e a própria Globo estava perdida, eu acho. Não soube o que fazer, porque você tinha aqueles flashes, você tinha o BBB correndo, porque afinal tinha que fazer uma celebração. Ali não tinha como não celebrar. Mas em todos os breaks vinha a Renata Lopretti falando da morte do Paulo Gustavo. Também não tinha o que fazer, tinha que falar. Sim. Então, foi uma coisa quase esquizofrênica, porque você tinha os fogos de um lado e alegria, e chegamos a essa final e tal. E do outro lado, a sobriedade do encontro com a morte, né? Sim. Então foi uma cerimônia foi um momento que em inglês tem aquela palavra bittersweet, né? Doce azedo, amargo azedo, na verdade. Mas, não, bittersweet, amargo doce, desculpa, eu tô com a cabeça tão ruim que... Eu também, nem consegui te corrigir, Corinha. Mas eu achei emblemático demais da situação do Brasil, porque a gente não tem o que comemorar nesse país. E qualquer comemoração que a gente encontre vem cortada pela morte, vem cortada por um governo genocida, vem cortada pela desumanidade das pessoas que estão, lamentavelmente, dirigindo esse país. Então, nem a alegria hoje pode ser vivida plenamente. É verdade. E quando você diz que vem cortada por essa série de coisas, eu vi aí um paralelo que a gente pode fazer com o que a gente conversou para fazer essa pauta do BBB 21, que são também aquelas pessoas que vêm declarar nas redes sociais ou onde quer que seja que o BBB é um lixo, que não tem... não sabem como pessoas conhecidas, pessoas preparadas, pessoas, enfim, com profissões importantes conseguem se envolver com um programa como esse. Uma espécie de, sei lá, de intelectuais das redes sociais que vêm despejar um monte de besteira
para cortar o seu barato, né? Já que a gente está falando dessa coisa de que não dá no Brasil, a gente não consegue, porque tudo vai cortando o nosso barato. A gente falava sobre isso, né, Cora? E você fez um post no seu Facebook falando exatamente sobre esse assunto, né? Dizendo que ninguém é obrigado a assistir o BBB, que não é obrigado a participar de discussão, etc. e tal, mas que a gente não tem também mais paciência com pessoas que vêm para se meter, para dizer que é um lixo, que você está vendo lixo, que é um absurdo, que isso, que aquilo. Chega, né, gente? Deixa a gente se divertir com o que a gente quer, deixa a gente espairecer com o que a gente quer. No fundo, na verdade, o que a gente ia conversar era isso, né, na nossa pauta. Mas a gente acabou completamente desviada, porque a realidade, essa realidade horrível que a gente está vivendo, se impõe. Sim. Então, é complicado. Essa coisa do BBB é uma coisa que eu achei que já tinha desaparecido, né? Eu não assisti BBB, nunca tinha assistido assim inteiro, como eu fiz dessa vez. Eu me lembro que quando o BBB começou, eu assisti alguns dias para ver como é que era e tal, mas depois não cabia na minha vida nada na hora do BBB, e muito menos tanto tempo. Aí depois eu perdi o hábito, passei a não ver BBB. Até o ano passado, toda vez que o Twitter entrava em mood BBB, eu ficava muito desesperada, porque eu era a única pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Mas uma coisa é você não saber o que está acontecendo, porque você é assim, tua vida é assim. Outra é você dizer que não vê, faz questão de não ver, odeia quem vê, não entende como os outros podem ver, blá, 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 blá. Gente que quer sinalizar uma superioridade intelectual. Isso é tão insuportável, né? É uma coisa. E eu acho muito antigo, e eu achei que já tinha acabado. Mas aí, como eu comecei a assistir BBB esse ano, eu comecei a ser confrontada novamente com esse tipo de atitude. E eu fiquei chocada que tem gente que ainda acha que pode dizer o que os outros podem assistir ou não, a julgar os outros pelo que eles veem ou não. Enfim, é muita chateação só para um país só, sabe? Deus me livre. Quem quiser ver BBB, vê. Quem não quiser, não vê. E pronto, está tudo bem. Cada um enfrenta a pandemia como pode. A gente, no começo, estava dizendo o alívio cômico que o Paulo Gustavo representava no país, né? Nesse momento do país. E eu acho que o BBB foi o grande alívio cômico da pandemia, porque a gente não tinha nenhuma novela nova rolando, a programação estava toda esquisita. Por outro lado, a gente não podia sair para o barzinho, a gente não podia encontrar os amigos, a gente não podia cinema. Então, o BBB virou o grande programa de distração das pessoas. Uhum. A companhia que o BBB fez, as pessoas que estão isoladas em casa, foi assim gigante, não dá para dimensionar. E com uma coisa, porque a gente precisa sempre de ter um assunto de conversa que una as pessoas. Antigamente, você tinha esse assunto nas novelas. Todo mundo assistia ao mesmo capítulo no mesmo dia, então todo mundo tinha um grande assunto em comum. Você tinha os jornais, né? Todo mundo lia o jornal, então a manchete do jornal era o grande assunto em comum de todo mundo. Hoje está tão fragmentado o nosso universo de entretenimento, de informação, que não tem duas pessoas que viram a mesma coisa no mesmo momento. Uhum. A última coisa que eu me lembro assim que reuniu gente suficiente para você ter uma conversa ampla no mesmo momento foi o Game of Thrones, porque era exibido aos domingos, num determinado horário, ninguém podia maratonar, então você assistia ou você não assistia, era uma coisa planetária. Então, o Game of Thrones deu para fazer essa conversa única, né? E o BBB deu para fazer essa conversa única. Então, o BBB se tornou, nesses 6 meses que ele durou, um assunto. Eu estava muito deprimida em casa, sozinha, qualquer coisa, vai para o Twitter, tinha 1000 pessoas falando exatamente daquilo que você viu e do que você acabou de sentir. Isso é muito importante, você ter um elo de ligação tão forte com o mundo em que você vive. E que não era nem pandemia e nem governo. Isso também é muito importante, porque ninguém aguenta mais falar da pandemia e ninguém aguenta mais falar de política. Sim. Então,
era a coisa que sobrou para todo mundo falar e todo mundo se divertiu muito e foi um grande adianto na vida de todo mundo, sinceramente. Foi um caso excepcionalmente único na história, eu acho, de reality shows, porque veio no momento em que todo mundo precisava de um grande tema. E, Corinha, eu também acho que, falando do Paulo Gustavo e do BBB, eu acho que o programa e o humorista têm uma coisa em comum. Acho que tanto o BBB quanto o Paulo Gustavo ensinam a gente a rir de nós mesmos, que é uma coisa fundamental na vida, né? Isso eu aprendi com o meu avô. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, na verdade eu li sobre o meu avô, porque infelizmente eu não conheci, meu avô morreu muito cedo e eu não era nem nascida. Meu avô foi um grande humorista da Era de Ouro do rádio, Lauro Borges, que fazia PRK-30 junto com Castro Barbosa. Era um humorista muito popular na época, muito popular. E o meu avô, ele dizia sempre que a gente tinha que rir da gente, né? Ele dizia isso para a família, porque senão a vida virava uma parada muito dura de se enfrentar. Então, esse ensinamento eu tenho para minha vida inteira e eu rio muito de mim mesma. Eu acho que para me aguentar, eu preciso rir de mim mesma e eu acho que cada ser humano precisa rir de si mesmo para se aguentar, senão a gente não se aguenta. E o Paulo Gustavo ajudava a gente a rir de nós mesmos, né, com todas as personagens que ele fazia. E o BBB também fazia e faz isso muito bem, porque aquilo ali nada mais é do que um retrato de nós mesmos. Aquelas cachorradas do Gil são as nossas cachorradas do dia a dia, né? As brigas, as reconciliações, o fiz e não fiz, o disse-me disse, é o que a gente vive na vida real. Então, eu acho que essa história da gente rir de si mesmo é tão importante a gente ter isso com a gente. Eu acho que o BBB e o Paulo Gustavo, né? O BBB nos ensina a cada edição e o Paulo Gustavo sempre nos ensinou muito sobre isso, né? Sobre essa prática, que eu acho que isso é uma prática, é um hábito que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Com toda certeza. Ah, Corinha, olha, a gente chegou ao fim do programa, não sem antes dar as nossas dicas, porque eu li sua coluna, sei que você continuou dando dica para o presente de Dia das Mães, e sei que você tem alguns livros ainda que você quer falar aqui para os nossos ouvintes, certo? Olha, certo, e eu vou começar falando de um livro que é exatamente sobre isso, sobre rir de si mesmo. Olha só. É uma graphic novel. Graphic novel, você sabe, aquela expressão que a gente usa para designar quadrinhos para adultos. Uhum. O livro se chama A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomini. Adrian Tomini é um quadrinista super reconhecido, ele é contribuidor da revista New Yorker há 500 anos, ele faz desenhos, faz capas para New Yorker. E esse livro dele é sensacional, porque esse livro fala da carreira dele especificamente, mas não fala da carreira dos pontos altos, fala dos pontos baixos. Então, aquele dia que ele vai para uma festa de lançamento que não aparece uma pessoa para comprar o livro, Sei. os foras que ele leva, enfim. E como o livro é lindo, assim, como objeto livro, ele parece um caderninho Moleskine, quadriculado, e ele tem até aquela tirinha de elástico, sabe? Sei. E fecha o Moleskine. Então, se chama A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, é do Adrian Tomini, e foi publicado pela editora Nemo, que publica os melhores quadrinhos, sempre é muito boa. Muito bem. Tem mais algum? Tem mais um, Belinha, que eu li pensando em você. Opa! Porque eu penso em você, porque toda vez que eu leio o livro, eu hoje penso assim, dá para uma mãe ler ou não? Dá para a mãe de uma criança pequena ler esse livro ou não dá? Dá para a Belinha ler ou não dá? Exatamente. E esse super dá. Embora pareça que não à primeira vista, porque ele tem 35 personagens, sei lá quantas personagens ele tem, tantas, que ele começa com uma lista das personagens, como se fosse uma peça de teatro, né? Uhum. Então, quem são as personagens, como elas se conectam entre si e tal, para você poder saber e poder recorrer a isso. O livro se chama Os Viajantes,
É um livro da Regina Porter e foi publicado pela Companhia das Letras. E é uma história fenomenal. É a história de duas famílias, uma negra e uma branca, que vivem nos Estados Unidos entre os anos 50 e o nosso tempo. E é muito bonito, muito bem tecido, muito bem conduzido, as personagens são fascinantes. E, enfim, é um livrão, é um daqueles livros que você começa a ler, você não consegue largar, mas se você precisar interromper por algum motivo de criança chorando ou qualquer coisa, você tem, os capítulos são pequenininhos e há muitos espaços nos capítulos, então você retoma de lá. Enfim, é, é um livrão, é um romance espetacular. Para quem gosta de pegar um romance daqueles, você mergulha inteiramente no romance, esse é ele, pois é. Olha que maravilha, já está anotado aqui. Você sabe que ontem, Corinha, eu fui na minha livraria preferida aqui em São Paulo, que é a Livraria da Vila, na Vila Madalena, e eu estava precisando renovar o meu estoque de livros, porque eu já estou esgotando, e eu comprei as duas dicas suas. Eu dei uma garimpada e comprei o esboço, que você falou no programa passado. A Bia está lendo também, está adorando. Então, e comprei a Árvore dos Desejos. Não é lindo a Árvore dos Desejos? Não sei, eu comprei ontem. O livro é lindo, todo cheio de brilhinhos, é uma coisa, né? A capa é uma coisa, mas eu ainda não li. É lindo, você vai achar esse livro comovente. É Então, muito bonito. E a Bia começou a ler a Rachel Cusk também, porque ela leu as minhas dicas. Mãe, eu preciso ler esse livro que você falou e tal. E eu me sinto muito responsável em relação à Bia, né? Porque a Bia é muito crítica. Mas a Bia achou ótimo. então, que bom. Eu vou começar a ler, eu vou escolher um dos dois. Ela está mergulhada assim, intensamente. A árvore você pode ler. Não, o Theo é muito pequeno. A árvore é para crianças um pouco maiores. Não. Eu acho que ainda não é para ele, não. Não, seria para crianças de uns 8 anos, eu acho. Eu vou esperar, vou guardar aqui, eu vou ler e espero um pouquinho para ler para É, ele. ele ainda não vai entender, mas, enfim, são boas dicas as duas, eu acho, modestamente. Não, as suas dicas são maravilhosas. Eu só não consigo ler a quantidade de livro que você dá por semana. Aí eu vou fazendo uma garimpada, entendeu? Eu vou dando uma garimpada e vou escolhendo. Eu acho que esse aqui é legal para esse momento, esse aqui também. E aí eu vou renovando. Eu renovo o meu estoque de livros, Corinha, juro para você, eu renovo meu estoque de livros atualmente com as suas dicas. Eu vou em cima do que você aponta. Se você diz que é bom, eu vou lá. Da minha responsabilidade? Não, total, você é totalmente responsável. Inclusive, se eu gastar dinheiro num livro que eu achar ruim, eu vou te cobrar no final do mês. Cobrar. Tô brincando. Olha, por falar em livro, eu não vou variar muito, porque na semana passada eu dei a dica de um livro do Emicida. Eu falei do documentário do Emicida, né, o Amarelo, na Netflix, e aproveitei para dar uma dica de um livro dele, que se chama Amoras, que tem como pano de fundo o racismo e tal. E aí, ontem, quando eu fui lá na Livraria da Vila, eu dei de cara com um outro livro dele, e quando eu vi o assunto, eu falei, nossa, esse assunto é o assunto mais atual do momento quando você fala de criança, né? As crianças estão desenvolvendo muitos medos, estão ficando com muitos medos de muitas coisas, estão ansiosas, né? Por conta desse momento que a gente está vivendo. E o Emicida escreveu esse livro que se chama E Foi Assim que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Ele se baseia sempre no que acontece, né, com a filha dele, ali na relação com a filha dele, e ele conta uma história linda de uma menina que tem medo, né, do escuro e tem questões ali e tal, e aí ela vai entendendo o que é aquele escuro, ela vai entendendo, vai começando a aprender a se relacionar com aquele escuro, ela descobre que existe a coragem, e aí ele fala um pouco de coragem, de medo, né, como é que eles estão ligados ali. E o livro é muito bonito e muito legal para esse momento, para a gente contar para as nossas crianças que tanto precisam do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso respeito e do nosso entendimento, da nossa compreensão, porque se o momento está difícil para nós, para as crianças está mais difícil, porque elas não têm ideia do todo, elas entendem do jeitinho delas, né? De acordo com a maturidade de cada idade. Então, se está difícil para a gente, imagina para elas que
ficam muito confusas de vez em quando com tudo isso. E aí isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera depressão, né, nas crianças. Então eu acho que é uma história boa, que serve como aliada para nós, mães e pais, para que a gente possa, sei lá, dar um sopro de esperança na vida dessas crianças e de saúde mental na vida dessas crianças também, que estão precisando muito, mais do que nunca. Né? Então, a minha dica é essa. E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas do Emicida. Os livros do Emicida são sempre ilustrados pelo Aldo Fabrini, as ilustrações são lindas e vale muito a pena. Um livrinho bem bacana para a criançada. Essa é a minha dica. Terminamos o programa de hoje, Corinha, um programa que foi... Olha, eu não sei para você, mas para mim foi difícil fazer o programa hoje, viu? Porque eu sou uma pessoa... Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa super para cima, eu tô sempre sorrindo, pelo menos, né? Quando eu não posso dar gargalhada, eu procuro sorrir, eu tenho uma atitude otimista diante da vida, mas tem horas que não dá, né? E aí eu também acho que a gente não tem que fingir que tá dando, não. Não tá dando hoje, não tá dando, e a gente fez com o que deu, né, Corinha? Eu estou muito triste também, muito desanimada, enfim, uma sensação muito ruim. Pois é, mas nada como um dia após o outro e uma semana após a outra. Na próxima semana a gente tá de volta e espero que com boas notícias, notícias melhores, com um ânimo melhor, porque a vida tá aí para ser vivida, né, Corinha? Vamos que vamos em frente, né? Vamos em frente, meu bem. Um beijo, até semana que vem. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.